Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém. Dizer da minha gratidão a Deus por estar fazendo parte desse culto ao nosso Senhor, nosso Deus. E o pastor me incumbiu de trazer uma palavra para a sua igreja, para o seu povo, o povo de Deus. E eu gostaria de convidá-los à leitura da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, este é, de fato, um capítulo muito precioso da palavra de Deus. E eu gostaria de fazer o seguinte. Gostaria de ler o verso 37 e então voltar à leitura do verso 31 ao 39. Mas eu gostaria de começar lendo o verso 37. Os irmãos compreenderam? Para que nós venhamos a enfatizar a priori esse verso. Veja o que diz a palavra de Deus. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Continue aí. Novamente. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quantos glorificam a Deus por essa palavra? Notem, irmãos, que o apóstolo Paulo é um homem instruído pela graça de Deus, e tal instrução da graça de Deus lhe dá convicções. Ele é um homem que tem convicções. E essas convicções não são convicções formuladas por filosofia. Não são convicções formuladas sequer necessariamente por uma teologia. Estas convicções são forjadas no seio da palavra de Deus e da obra de Cristo Jesus. Paulo está escrevendo essa carta aos Romanos porque ele tem um sonho. Ele é um apóstolo aos gentios e ele já tem pregado em muitos lugares e ele entende que faz parte do encargo de seu coração continuar a expor o evangelho a outras nações.
e não haveria lugar melhor para chegar ao mundo, senão o coração de Roma, e dali fazer uma porta de entrada para a Europa. Então Paulo, que não fundou essa igreja, muito provavelmente essa igreja, ela é fruto do dia de Pentecostes, ou fruto de um trabalho evangelístico, por exemplo, de Áquila e Priscila, ou coisa parecida. Mas Paulo quer conhecer essa comunidade, e ele precisa apresentar as suas credenciais, que não são necessariamente o seu currículo, mas a sua mensagem. E, portanto, ele passa boa parte dessa carta tão preciosa, apresentando aquilo que é o âmago da fé cristã, o Evangelho de Cristo. Ele, inclusive, diz que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Como está escrito, né? O justo viverá pela fé. Ele já fala isso logo no capítulo 1. E então ele começa a expressar no capítulo 1, no capítulo 2, capítulo 3, um bojo de pecaminosidade. Ele mostra a pecaminosidade dos gentios, ele vira o seu arsenal para os judeus e diz que ambos estão em pecado. No capítulo 3 ele disse que ele não está fazendo um ataque frontal necessariamente a judeus ou a gentios, ele está dizendo isso está no cerne de nossa natureza, porque nascemos em pecado. E no capítulo 3 ele chega a dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então no capítulo 4 e 5, ele começa a traçar o caminho do Evangelho através da mensagem da graça e da justificação. E quando ele traça o Evangelho da justificação, no capítulo 4 e 5, ele conclui mostrando a expressão máxima da graça, nos redimindo, nos salvando, de tal modo que ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí no capítulo 6, ele precisa abrir um parêntese para corrigir uma impressão que possa causar nos incautos, nas pessoas desapercebidas quanto à mensagem do Evangelho. Porque ele começa o capítulo 6 dizendo assim, portanto, permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Aí Paulo, de jeito nenhum. Como, pois, nós que morremos para o pecado, continuaremos na prática dele? E então, capítulo 6 e capítulo 7, Paulo começa a traçar essa luta do homem contra a presença do pecado, os resquícios do pecado ainda na alma do homem, mostrando como Deus arrancou o homem dessa condição. Mas primeiro ele traça o caminho novamente, mostrando como é difícil o estado de pecado, de tal forma que no capítulo 7, ele encerra o capítulo fazendo aquele texto que nós conhecemos tão bem. Ele disse, o bem que eu quero fazer, esse não faço, o mal que eu não quero fazer, esse me apego fazendo. Aí ele diz, miserável homem que sou. E então, aquele homem, glória a Deus por isso, aquele homem que disse, miserável homem que sou, quem me livrará? Não o que, mas quem me livrará do corpo dessa morte? Ele sabia o caminho da libertação. Porque ainda finalizando o capítulo 7, ele diz, mas graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. E então ele começa o capítulo 8 mostrando a vida no Espírito e revelando tudo que Deus fez por sua graça em nos redimir e mostrando como o Espírito nos introduz no seu reino, nos dando uma nova perspectiva, nos dando uma nova esperança, nos dando um novo anseio, nos habilitando, nos ajudando. E ele diz que inclusive o Espírito de Deus sabe que nós não sabemos orar como convém, mas ele nos ajuda em nossas orações, intercedendo por nós, até mesmo com gemidos inexprimíveis.
E aí, então, quando ele chega no verso 28, ele disse que agora é perceptível que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E ele mostra qual é o bem. Ele disse que o bem é que aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que foram justificados por Deus, aqueles que foram santificados por Deus, aqueles que serão glorificados por Deus, sejam conformados à imagem de Cristo Jesus. E então veja, irmãos, porque ele está apontando para nós, e ele está dizendo que essa mensagem pertence a nós, ele está dizendo que esse evangelho pertence a nós. Agora veja só, irmãos, o que ele diz aqui nesse verso, que eu destaquei com os meus irmãos. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aí veja, irmãos, quem são estes mais do que vencedores? É curioso como o apóstolo Paulo, ele tem uma tendência a criar neologismos. Neologismos. Ele cria palavras. Não existem, mas assim, não existe uma palavra para isso, eu vou criar. E ele cria uma palavra. Por exemplo, lá na epístola dele aos Efésios, ele tem uma expressão que ele diz assim, é exatamente isso, sejam planificados. Não existe planificado, mas Paulo diz assim, na minha cabeça existe. Pelo que eu estou lendo das Escrituras, porque eu estou vendo o que Cristo está fazendo, pelo que eu estou vendo da obra do Espírito, nós somos planificados. Paulo, não existe isso. Existe. Então aqui ele inventa um neologismo, porque ele diz assim, nós somos mais do que vencedores. Isso é um ajuste de quem está escrevendo a Bíblia para nós. Porque a ideia aqui é super vencedores. O que é um super vencedor, irmão? Ou você é vencedor ou você é perdedor. Não tem como você ser um super vencedor. Mais do que vencedor, não é isso? Mais do que vencedor. Aí o escritor, ele vai fazer esse ajuste para nós, para nos ajudar a compreender. E olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Que em Cristo Jesus, nós somos os mais retumbantes vencedores. Glória a Deus por isso. Quantos glorificam a Deus por isso? Nós somos os mais retumbantes vencedores. Quem são esses vencedores, irmãos? Quais são as armas do seu arsenal? Eles vencem por meio da luta bélica? Será que este é um povo que se prepara fisicamente, que pratica artes marciais e ele vence o mundo por meio de sua luta? Será que esse é um povo que pega em armas e sai para a guerra? Será que este é um povo que vence pela força bruta? Será que este é um povo que aprendeu a guerrear contra homens? Não, Paulo já disse que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra todo principado, potestade, contra os príncipes dominadores desse século, nas regiões celestiais. Ele disse em 2 Coríntios capítulo 10, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Quem são esses vencedores, irmãos? São homens débeis, fracos, limitados, frágeis, pecadores, mas veja, eles vencem à medida que amam, eles vencem à medida que perdoam, eles vencem à medida que se deixam vencer, eles vencem à medida que negam a si mesmo, eles vencem à medida que se inclinam à vontade de Deus, eles vencem não quando eles impõem a sua vontade contra o Senhor, mas quando eles dizem, seja feita a tua vontade, Senhor. Glória a Deus para sempre. Que maravilha, meus irmãos. Porque a força da nossa vitória não está em nós mesmos. Já pensou se o nosso triunfo dependesse do nosso desempenho? Se as nossas vitórias dependessem constantemente de como está a nossa estatura espiritual, o nosso nível espiritual. Mas a nossa vitória, irmãos, está em nos render a Ele, em confiar no amor dEle por nós. Não no nosso amor por Ele, mas no amor dEle por nós.
É por isso que Paulo faz uma pergunta que demandam 5 perguntas dentro dela. Ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? O que é que nós vamos dizer diante de tudo que Deus fez? O que é que vamos dizer diante do fato de que nascemos em pecado e que nós não conseguiríamos produzir um tipo de justiça que nos recomendassem diante de Deus? O que diremos, pois, diante do fato de que o pecado está em nós tão entranhavelmente que nada podíamos fazer para viver em justiça, em verdade e em santidade? O que diremos, pois, à vista do fato de que Deus, sabendo quem éramos, a maldade do nosso coração, Ele enviou o Seu Filho para nos resgatar? Como ele diz no capítulo 5 de Romanos, ele disse: possa ser que por alguém bom, alguém se atreva a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. Por alguém bom, alguém se atreveria a morrer. Eu sempre trago em minha mente a imagem, por exemplo, de uma mãe. Imagine uma mãe num trabalho de parto, um parto difícil, e ela ali sofrendo durante muitas horas, a criança ali atravessada, aquela luta, a pressão subindo, os médicos aperreados chamam o pai e diz assim: meu amigo, deixe-me lhe dizer a realidade dos fatos. A sua esposa está muito mal, e o bebê também. E nós só temos uma opção aqui: ou a mãe vive, ou a criança. Imagine essa situação hipotética. E a mãe ouve. Quando ela ouve essas palavras, ela busca força de onde não tem. E diz: deixe o meu filho viver. Deixe o meu filho viver, não tire de mim. Eu não suportaria saber que ele perdeu a oportunidade de viver. Eu já vivi, ele tem o pai dele, ele tem a família, mas deixe o meu filho viver. Possa ser que por alguém bom, alguém se atreva a morrer. Mas quem morreria por um miserável como eu? Quem morreria como um desgraçado como eu? Quem olharia para mim tão débil, tão frágil, tão limitado, não tendo nenhum predicado moral que me validasse diante de Deus? Quem olharia para mim e diria: eu morro por ele, eu vou para a cruz por ele? Deixe-me lhes dizer o seu nome, pois é bendito para sempre. O nome dele é Jesus. É Jesus. É Jesus, é Jesus. Ele disse por meio do seu mensageiro a José: ela dará um filho e tu lhe porás o nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que maravilha! Então, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se nós somos alvos do amor de Deus, se Ele olhou para cada homem e mulher aqui e pôs um alvo no seu coração, um alvo em você, e diz: eu amo, o que diremos à vista dessas coisas? Aí Paulo pergunta, em primeiro lugar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, se ele perguntasse assim só: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Quem será contra nós? Ah, irmãos, estávamos ou não estávamos perdidos? Formaria o batalhão, a fila, né? Formaria o batalhão de pessoas se opondo a nós. As pessoas te julgam pela maneira como você se veste, pela maneira como você fala. Te julgam pelo tom da sua voz, te julgam pelo perfume que você escolheu, te julga pelas suas redes sociais, te julga pela sua maneira de ser. As pessoas te julgam por tudo. Quem será contra nós? O mundo seria contra nós. 7 bilhões de pessoas. Quanta gente olharia para você e diria: eu não vou com a cara dele, não vou com a cara dela? Quantas pessoas? Muitas.
Mas se Deus é por nós. Está entendendo? Paulo não diz quem será contra nós. Paulo diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu, você, todos nós somos alvos de um amor tão ilimitado, infinito, tão grandioso, que Paulo disse assim: o mundo pode se levantar contra a igreja, o inferno pode se levantar contra a igreja, mas quem são eles diante daquele que nos ama, diante daquele que nos guarda, diante daquele que pôs o seu alvo de misericórdia em nós, diante daquele que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos. Quem será contra nós? Nós olhamos para o cenário que se forma no mundo e percebemos que a igreja está cada vez num lugar que está se afunilando, não é verdade? Cada vez mais a igreja tem menos voz nesse mundo. Mas quem será contra o povo de Deus? Nunca foram capazes de deter a igreja. Nem Roma, nem a Maria tudo, a Maria sanguinária, não conseguiu deter a igreja. A Maria Tudor tinha um projeto onde ela ordenou que cada cristão morto, antes de ser morto, tinha que ser sangrado e tinha que banhar as Bíblias dele com o sangue deles. Ela massacrou cristãos em toda parte. Mas sabe o que aconteceu? Morreu jovem. Quando morreu, aqueles que a sucederam, o espigão do evangelho já tinha entrado no coração. O evangelho já tinha alcançado corações, já tinha mudado. E aquela que prometia devastar o cristianismo e apagá-lo da história, morreu e a igreja se levantou. Depois dela se levantou um dos maiores movimentos de restauração da história da igreja, o movimento dos puritanos. Alguns dizem assim: os puritanos são tão grandes no reino de Deus que eles são como sequoias, aquelas árvores gigantes. E nós, o povo de Deus aqui, parecemos uma graminha de tão grande que eram aqueles homens de família, irmãos, mas tão cheios de Deus, escrevendo sobre tudo e banhando o mundo com o evangelho. Quem será contra nós? Aí Paulo faz uma segunda pergunta, ele diz assim, aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como nos não dará juntamente com ele todas as coisas? Todas as coisas. Tem alguma coisa na sua jornada daqui para o céu que você está precisando? Tem alguma coisa que é útil, que você realmente precisa? Tem alguma coisa? Pense aí no seu coração. Você tem colocado diante de Deus? Olha o que Paulo disse aqui. Aquele que não poupou ao seu próprio filho, aspecto negativo, antes o entregou por todos nós, um aspecto positivo. Como nos não dará, juntamente com Cristo, todas as coisas? A cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele dia fatídico daquela sexta-feira da paixão, é o selo de garantia da boa vontade de Deus para com aqueles que Ele ama. Não sei se você tem dúvidas de colocar algo diante de Deus e dizer: Senhor, eu gostaria que o Senhor realizasse esse desejo do meu coração, esse sonho que eu tenho. Não sei se você tem dúvida sobre isso, mas quando a dúvida começar a colocar a sua sombra sobre o seu coração para tentar afetar as suas orações, eu peço ao meu querido e amado irmão e irmã, olhe para a cruz de Cristo e veja que Ele já lhe deu a joia mais preciosa do céu. Portanto, qualquer coisa abaixo de Cristo é pequeno para a demonstração do seu amor. Ele já nos deu o Cristo, irmãos. Ele já nos deu o Cristo. Paulo está fazendo um comparativo aqui do maior para o menor. Se Ele nos deu o maior, como Ele seria empobrecido em nos dar algo menor?
Não sei qual é a porta que você quer, não sei qual é a bênção que você quer, não sei qual é a causa que você colocou diante de Deus, e você talvez se considere impossível, ou talvez tenha pensado nessa noite que Deus possa não estar atentando para as suas orações, mas deixe-lhe lhes mostrar que antes da sua dúvida, Ele já tinha erguido uma cruz, há 2000 anos atrás, e dito ali, deixado estampado: eu amo você e estou interessado na sua vida. Eu estou interessado no seu bem. Terceira e quarta pergunta que Paulo levanta. Ele diz assim, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que os justifica? Irmãos, entenda, Paulo não está dizendo que os escolhidos de Deus não falham. Não sei quem foi que pensou isso. Paulo não está dizendo assim, os escolhidos de Deus não pecam, não erram. Então ninguém pode acusar. Não é isso que Paulo está dizendo. Porque ele já tinha deixado claro que os escolhidos de Deus têm os seus tropeços. E todo dia que a irmã Marleide vem cantar os hinos aqui, é tão bom. Inclusive, domingo passado, meu irmão chorou, né? Com saudade do meu pai, porque meu pai cantava demais esses hinos. Aí ela diz assim, tropeça aqui, oi, cai acolá. Não é assim? Mas depressa levanta e começa a cantar. Os escolhidos de Deus às vezes tropeçam mesmo. Nenhum de nós nascemos, já somos perfeitos. Nenhum de nós temos falhas, irmãos. Não temos? Não temos? A gente às vezes quer pagar de bonzão, mas a gente tem as nossas falhas mesmo, temos nossas limitações mesmo. Não somos perfeitos. Mas quem intentará acusação diante de Deus? Quem intentará acusação diante de Deus? Aquele que chegou diante de Deus, aquele que confessou os seus pecados diante do Senhor, arrependido, clamando pelo seu perdão, quem poderá chegar na frente dele ou depois dele e dirá: Senhor, está aqui os pecados? Quem? Se Cristo morreu por nós, se Cristo carregou o peso dos nossos pecados sobre a cruz, se Ele suportou a dor das nossas fraquezas no madeiro em nosso lugar. Lembra da história que Lutero uma vez, assolado pelas culpas e medos no seu coração, ele disse que teve um sonho, quase como uma revelação, aonde o diabo aparecia para ele com um rolo bem grande, um pergaminho, e nesse pergaminho havia uma lista de pecados que ele havia cometido contra o Senhor. E ele se sente aí, eu vou lhe dizer. Aí ele começa a listar, vai listando, e à medida que ele vai listando, Lutero vai sendo suprimido e esmagado pela dúvida, pelo medo, pela incerteza, pela culpa. Mas ele vai, quando ele vai chegando ali nos últimos pecados, há um sopro de esperança na sua alma. Aí ele diz: você esqueceu uma coisa, Satanás. Ele diz o quê? Empreste a caneta. Ele deu a caneta. Aí ele foi lá embaixo, depois do último pecado, e disse assim, escreveu assim: mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nos purifica de todo pecado, irmãos. Eu não sei se você se chegou aqui com um peso de culpa, de dor que tem afligido a sua alma, mas essa é noite de perdão. Ele não poupou o seu Filho. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará, uma vez que Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos e também intercede por nós? Quem condenará o santo de Deus, irmãos? E todas essas perguntas apontam para a pergunta central. A última pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Se os irmãos conectarem essa série aqui com o verso 28, lembra do verso 28? Paulo diz assim, todas as coisas, bota o verso 28 para toda a igreja ler comigo. Toda a igreja lê comigo, verso 28. Vamos lá, igreja? 1, 2, 3, todos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Pode glorificar, isso é bom, pode glorificar. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas que vinham contra nós, agora vêm ao nosso favor. E aí Paulo diz assim: porque eu estou bem certo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome, a nudez, o perigo, a espada? Todas essas coisas vinham contra nós. Mas o que a misericórdia e a graça de Deus têm feito? Elas que vinham contra nós estão sendo usadas ao nosso favor. Porque no verso 28 ele disse: todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Ou a espada, a fome, a tribulação, a angústia, a perseguição, a nudez, o perigo, a espada, todas essas coisas que vêm contra nós estão sendo usadas para forjar o nosso caráter, para nos conformar à imagem de Cristo, para nos elevar à estatura de um varão perfeito. E Paulo prossegue, como está escrito, ele lembra um salmo: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E ele prossegue cantando esse verso: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar, nada pode nos separar, nada pode nos separar. O amor dele repousa sobre nós, a bondade dele repousa sobre nós. Ele escolheu um povo seu, zeloso de boas obras, e ele tem aperfeiçoado esse povo, e ele tem se empenhado para que todas as coisas girem em torno de um propósito: nos conformar à imagem de Cristo Jesus. Aí João, lembrando disso, João nunca leu isso, mas o mesmo Espírito que soprou na alma de Paulo soprou no coração de João. Ele diz: amados, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados seus filhos. E agora não sabemos o que haveremos de ser, mas sabemos de uma coisa: quando ele se manifestar, nós o veremos, pois seremos semelhantes a ele. Glória a Deus, glória a Deus. Todas as coisas estão concorrendo para o nosso bem. Não sei como tem sido a sua semana e não sei como será a próxima, essa que se inicia. Mas saiba de uma coisa: tem um alvo em você, amém? Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: tem um alvo da bondade de Deus sobre a sua vida. Deus não lhe perde de vista, e Ele está empenhado em lhe fazer o bem. Se essa semana trouxer alguma amargura, lembre-se, Ele está empenhado em lhe fazer o bem. Se essa semana alguma porta se abrir, não se esqueça, é Ele que está empenhado em lhe fazer o bem. Se algumas mãos, alguns dedos apontarem você, lembrem-se, Ele está empenhado em nos fazer o bem. Nós somos mais do que vencedores, não pela força da carne, não pelo braço de carne, não pela potência das nossas armas, mas por causa do amor de Deus que repousa sobre nós. Em nome de Jesus, receba essa palavra, santos de Deus, em nome de Jesus.